Acabamos de fazer um lanche aqui na Ágora Antiga. E muitos, como a minha esposa, não sabem o que representa, vou começar a falar agora. Pessoas comuns, como nós, há 2.500 anos atrás, se reunia aqui. A Ágora é hoje como seria nossas praças, locais de encontros. Só que aqui era muito mais do que isso. O povo ateniense tinha essa área inteira aqui como local religioso, como local de comércio e principalmente a parte das discussões sobre a polis, ou seja, a política, a democracia ateniense. Fazendo uma revisão rápida, desde o século VI a.C., com Solon, depois Clístenes e Péricles, já no século V, muitas mudanças vieram e tiveram em relação à administração política. As polis, como cidades autônomas, elas tinham as suas autarquias, geralmente monárquica, melhor falando. E depois, em alguns lugares como Atenas, você tinha 2 reis. Mas a maioria era por tiranos, não com a conotação de hoje. E Atenas começou a democracia, com algumas limitações, tinham as suas particularidades. Era somente um ateniense que poderia votar. E para ser ateniense tinha vários fatores excludentes, mulheres, crianças, escravos. Obviamente não fazia, tinha que ser filho de ateniense, maior de 18 anos. Enfim, era bem filtrado, seleto. Poucas pessoas poderiam votar, mas já era um ganho. E depois tivemos também as alterações bem relevantes, como as bulé, que eram formadas por 500 pessoas, já na época de Péricles, grande estadista, na época da Guerra do Peloponeso. Essas obras que nós estamos vendo como Acrópolis, que nós tivemos mais cedo, Paternon, tudo foi no período dele, como espólio de guerra, lá da Guerra do Peloponeso, da Guerras Médicas, o Medo-Persas, Peloponeso não, Guerras Médicas. E o Péricles tem essa bulé, o bule, conforme eu não sei a pronúncia exata. Você tinha 50 pessoas de cada família, e eram 500 pessoas, e havia um sorteio através de cada assembleia, de cada discussão. Naquela época nós não tínhamos um poder representativo, as pessoas que subiam na assembleia e falavam sobre as suas defesas. Por isso que a classe de sofista teve seu grande valor nesse início por conta disso. Eram pessoas sábias que ensinavam jovens a trabalhar na política. Então a retórica com Isócrates, que na época de Platão, ele é considerado o pai da retórica, podemos dizer assim, na parte pedagógica, onde ele ensinava não a retórica erística para ganhar e vencer discurso, desmontar discursos, mas para ganhar discursos, você se expor, saber se expor e colocar as suas palavras. Então você subiu para representar nas assembleias, e tudo ocorria aqui. Chegando ao ponto áureo da Grécia, da ascensão, o apogeu grego, aqui caminhava um personagem que mudou toda a nossa história do Ocidente, que era Sócrates. Sócrates era aqui, exatamente aqui, que ele caminhava e interrogava, questionava-se as pessoas, principalmente, como eu falei, os sofistas, porque os sofistas eram ditos como os sábios. E como sábios, eles falavam sobre assuntos universais, que a gente chama de universais, o absoluto, que seria, pessoas passando aqui, que seria sobre a coragem, sobre valores como o amor, como a sabedoria. Então nós temos várias questões dessas nos diálogos platônicos. Nos diálogos platônicos nós temos muitos livros sobre isso. Nós temos o Gorgias, que trata sobre a retórica. Gorgias foi um dos maiores sofistas, E nós temos o Mênon,
que trabalha na parte já mais aprofundada metafísica, podemos dizer assim, platônica. Não seria essa. Nós temos o Lísias, nós temos vários diálogos nos quais são abordados diálogos platônicos, que Sócrates não escreveu nada, né? Não teve escrita alguma. Então, o Platão que deu vida à dialética socrática, que a princípio eram trabalhadas como refutações, né? Você tinha a refutação socrática, você tinha as perguntas, né? O que é? Essa pergunta, o que é, que a gente vê muito em criança, a gente acha algo muito simples, a gente não dá muita atenção. São perguntas que, quando a gente realmente quer saber algo, a gente começa por elas. O que é? O que é isso? Então, essa era uma das maiores interrogações de Sócrates. Ele perguntava: você, meu amigo, que diz que vai fazer um discurso sobre coragem, que você diz que sabe tudo de coragem, diga-me, o que é coragem? Ele perguntava a alguns generais, né? Temos também aqueles que falavam sobre a beleza, né? Eu vou ali, Sócrates, falar sobre a beleza. E ele perguntava: mas então, você que sabes o que é beleza? E a pessoa dava exemplo de beleza. O conceito beleza, ele não era sabido. Então, voltando alguns passos, lá em Delfos, quando foi dito que Sócrates era o ateniense mais sábio, e ele começou, através desses questionamentos de si mesmo, né, que é aquela frase, conhece-te a ti mesmo, que é uma frase enigmática que infelizmente não está lá, porque eu estive ontem e não achei essa frase. Ele começou a se perguntar, e começou a perguntar aos sábios, né, através dos sábios, se ele realmente é o maior sábio. Então foi perguntando às pessoas sábias sobre os assuntos que eles eram ditos como os maiores sábios naquele assunto, como eu referi anteriormente, coragem, beleza e por aí em diante. E quando Sócrates questionava, faziam perguntas básicas: o que é isso? O que é beleza? A pessoa não sabia responder. Então, as maiores brigas entre Sócrates e Platão e depois Aristóteles contra os sofistas eram eles venderem um produto, venderem algo que eles não sabem o que realmente é. Eles só davam exemplos. Ah, belo é uma bela mulher, belo é um belo cavalo. Ele dava exemplos de beleza, mas não dava exatamente o conceito, o que é beleza. Enfim, né, nessas questões, o Sócrates foi percebendo que realmente aquelas pessoas em Atenas, ditas como sábias, e muitos de fora vinham, né, porque eles eram os sofistas, eles eram peregrinos, eles andavam de cidade em cidades. Existem, né, algumas anedotas que disseram que se ele é tão bom, eles são tão bons, por que as cidades deles deixavam eles saírem, né? Faz um pouco de sentido, né? Ele vendia um produto, antes de as pessoas perceberem que eles venderam realmente não tem muito valor, eles iam para outra cidade. Mas enfim, o fato era que eles saíam entre cidades e cidades, e polis, vendendo os seus ensinamentos. Muitos os dizem como os primeiros professores, os primeiros advogados, que é onde trabalhavam na política. Lembrando que os sofistas, eles não estão todos no mesma linha. Existem sofistas realmente pedagógicos, como Sócrates, que até hoje muito utilizado, um valor enorme cultural. Até mesmo Protágoras, né, que diz que o homem é a medida de todas as coisas, pessoas com conhecimento enciclopédico, mas, como também no diálogo platônico de Protágoras, também foi muito bem colocado que ele não sabia, né? Ele disse que isso era ensinável, e não ficou claro, quem cabe sem aporia, né, muito desses diálogos iniciais de Platão, usando Sócrates, da metodologia socrática, que é a refutação, e depois, né, um método mais elaborado, que é a maêutica, né, também dita como sendo de Sócrates. E você percebe já isso através dos diálogos mais intermediários platônicos, que é a maêutica. A maêutica é uma analogia com a mãe de Sócrates, que era parteira. Então a pessoa tem que estar grávida, querer aprender. E a pessoa tendo grávida, ele poderia parir através de perguntas, através da dialética. Então a dialética socrática, ela vem daí, através das perguntas. Você pergunta e parte daquilo que a pessoa tem, e parte através da concórdia, e vai fazendo perguntas e encaminhando a pessoa a parir. A parir o quê? Parir a ideia, parir o conhecimento. Lembrando que para Platão, o conhecimento, ele é reminiscência, ele é lembrar. Então você já tem esse conhecimento dentro de você,
e através da dialética sendo usada como ferramenta máxima para que você pudesse lembrar, né? É a reminiscência. Isso está muito claro no diálogo Meno. O Meno, ele se não me falha a memória, ele é um estrangeiro, mas enfim, onde Sócrates aborda ele e pega-se Sócrates fala sobre a reminiscência, ele não acredita nisso, e o Sócrates pede para que venha um escravo. Um escravo, obviamente, analfabeto, e ele começa a fazer perguntas de matemática, aritmética, e o escravo, ele começa a responder. E aí ele vira, viu, Meno? Da onde esse escravo seu já estudou? Ele sabe alguma coisa? Não, Sócrates não sabe. Então, ele prova ali que o conhecimento, a teoria epistemológica, o conhecimento platônico é a reminiscência. Voltando à Ágora, aqui também foi o local onde Sócrates, né, tem alguns questionamentos quanto a isso, né? Claro, tem um questionamento até mesmo se Sócrates existiu, né? Muitos dizem que Sócrates é um personagem de Platão. Mas aí você vai ter que ver, porque ele não escreveu nada, isso gera contra ele. O maior escritor sobre ele foi Platão, então por isso que vem essa teoria. Mas você tem outros artistas e relatos da existência histórica de Sócrates, né? Então você tem o Aristófanes fazendo anedota, gozações com ele, através da comédia As Nuvens, bela comédia por sinal, que coloca até o Sócrates como o maior sofista, né? Então assim, é inacreditavelmente belo isso. E também temos o Aristófanes e alguns outros, né? Alguns outros relatos. Então Sócrates existiu mesmo, né? Historicamente. Muitas coisas a gente não sabe o que é Platão, o que é Sócrates falando. Realmente isso a gente tem dificuldade. Alguns exegetas podem ter afirmações maiores. Eu, como um mero iniciante na filosofia, eu diria que os diálogos, na verdade eu não diria nada, é um momento de silêncio. Então aqui dizem que foi aqui na Assembleia, em uma parte daqui de dentro, onde foi o julgamento de Sócrates. Já falamos sobre isso. Então aqui foi a democracia ateniense matando o seu maior sábio, ou na verdade, como diz Platão, o seu único sábio, a única pessoa que poderia salvar Atenas, que estava em decadência, lembrando-se que quando Sócrates morreu em 399 AC, tinham mais ou menos 5 anos da perda de Atenas para Esparta, pela Liga do Peloponeso. Então a guerra do Peloponeso foi perdida por a Liga de Delos. Então tinha já implantado o regime dos 30 tiranos e tinha retornado o início, reiniciado a nova Atenas democrática. E essa nova Atenas democrática matou o Sócrates, e isso através de um julgamento feito num livro maravilhoso, indicado para todas as pessoas. Devia estar isso como base do MEC, que é um livro chamado Apologia a Sócrates. Um livro muito simples, fácil entendimento, palavras simples, onde Sócrates faz a sua defesa. Onde ele faz a sua defesa textual sobre as acusações dele para o povo ateniense, mesmo colocando todas as justificativas, ficando notoriamente claro que ele não adorava outros deuses. Inclusive, o que ele fazia, né? O que ele fazia, interrogando, buscando, através das perguntas dele, através dos sofistas, dos políticos, era um pedido dos deuses. Os deuses que tinham falado para ele lá no oráculo de Delfos que ele era o mais sábio. Então, para ele saber que é o mais sábio, ele tem que interrogar os que ditos mais sábios. Ele tinha um daimon, que pra gente hoje seria mais ou menos um anjo da guarda, mas ele era adorado, ele cultuava os deuses atenienses. Então ele não tinha isso. E ele diz também muito claramente nessa Apologia a Sócrates, ele fala em sua defesa muito clara que ele nunca cobrou nada aos jovens, os jovens que vinham através dele, então ele não incentivava. E mesmo que ele estivesse falando algo ruim, né, por que as pessoas que estavam lá na plateia, na Assembleia, levantassem e falassem contra ele? Que aquilo ali já tinha durado mais ou menos 30 anos, o Sócrates era um idoso. E ele disse que Atenas, se esperasse um pouquinho ele morreria, então precisaria fazer para isso. Mas não como defesa de clamando, pelo contrário. Foi dado a ele opções para que ele não fosse
executado tomando a cicuta. E ele, ironicamente, diz que, na verdade, ao invés de Atenas matá-lo, deveriam dar a ele um local, né, mais sublime, que seria um local onde os grandes vencedores ficavam hospedados e se alimentando. Eu esqueci o nome, desculpe a memória, porque não tem roteiro, está sendo da cabeça. Então, obviamente, né, não foi aceitado, viram aquilo como uma ironia, e ele foi preso. Que nós vamos ver daqui a pouco aonde ele ficou supostamente preso. Não foi executado logo de imediato, porque também tem a mitologia do navio de Teseu. Então tinha que esperar esse navio voltar. E isso deu pra gente mais 2 diálogos, que foi o Críton e depois o Fédon. Então, senhores, esse vídeo já está ficando longo, eu vou fazer outro daqui a pouco. Então, lá no fundo, lá nós temos o Museu de Stoa de Átilo. Eu confundo o nome, Átilo, desculpa. Daqui a pouco a gente volta aí.